A história de Chico Xavier é como um rio que atravessa desertos e montanhas, sempre fluindo, sempre em busca de seu destino final. Mas o que muitos não sabem é que esse espírito iluminado não começou sua jornada aqui na Terra. Ele veio de longe, de um planeta chamado Capela, onde a humanidade passava por uma grande transição espiritual. Aqueles que não estavam prontos para se alinhar com a nova vibração de Capela foram exilados para um planeta inferior. Esse planeta era a Terra. Assim começou a longa caminhada de Chico Xavier, ainda desconhecido por nós, mas já carregando consigo a sabedoria e os desafios de muitas vidas. Hoje, vamos reviver cada uma dessas 20 reencarnações conhecidas, um marco de sua evolução espiritual e do compromisso que assumiu com a humanidade. Está pronto para conhecer as 20 reencarnações de Chico? Vamos lá. Isaac, 1896 a 1716 a.C. Isaac, segundo o Antigo Testamento, foi o único filho de Abraão com Sara. Ele desempenhou um papel importante na continuação da linhagem de Abraão, sendo pai de Esaú e Jacó. Isaac é um dos 3 patriarcas do povo israelita e foi o único cujo nome não foi modificado por Deus, permanecendo fiel à sua missão espiritual. Sua vida foi marcada pela obediência e pela fé, conforme relatado no Gênesis. E também se destacou por ser o único patriarca a não ter deixado Canaã, mantendo-se firme em sua terra natal. Ele viveu até os 180 anos, sendo o patriarca de vida mais longa. Sua história reflete a paciência e a confiança em Deus, virtudes que marcaram profundamente sua trajetória espiritual. A simplicidade de sua vida contrasta com as grandes realizações de seu pai e de seu filho Jacó, mas sua importância é inegável. 2. Rainha Hatshepsut, 1542 a.C. Hatshepsut foi uma das poucas mulheres a governar o Egito como faraó, assumindo um poder que tradicionalmente era reservado aos homens. Durante seu reinado, que durou cerca de 22 anos, o Egito viveu uma era de prosperidade e paz. Hatshepsut é lembrada por suas ambiciosas campanhas de construção, incluindo o famoso templo mortuário em Deir el-Bahari, e por promover o comércio com regiões distantes. Seu reinado foi caracterizado por uma administração eficiente e uma política de paz, que trouxe estabilidade econômica ao Egito. Hatshepsut frequentemente se representava como um faraó masculino para consolidar seu poder, o que demonstra sua habilidade de adaptação às expectativas sociais da época. Sua liderança é um exemplo notável de como as mulheres também desempenharam papéis cruciais na história espiritual e política da humanidade. 3. Rainha Shams, 800 a.C. Shams foi uma rainha egípcia que governou após um período de conflitos entre seus irmãos. Após a morte de seu irmão Sayad, que havia derrotado Ramsés, Shams herdou o trono e trouxe uma era de paz ao Egito. Seu reinado foi marcado por uma transição tranquila, após anos de disputas familiares pelo poder. A habilidade de Shams em liderar uma nação em tempos de incerteza demonstra sua capacidade de promover estabilidade. Sua história é um exemplo de como, mesmo em tempos de conflitos internos, a sabedoria e a liderança podem prevalecer para trazer paz a um reino. Shams não apenas manteve o controle do trono, mas também conseguiu conduzir o Egito a um período de tranquilidade. Sua vida reflete o papel significativo que as mulheres desempenharam na política e na espiritualidade do Egito antigo, mesmo em tempos de adversidade. 4. Profeta Daniel, 622 a 550 a.C. Daniel foi um jovem príncipe judeu que, após ser levado como prisioneiro pelo Império Babilônico, serviu com lealdade e competência ao rei Nabucodonosor e seus sucessores. Dotado de grande sabedoria e dons proféticos, ele interpretou sonhos e visões, tornando-se uma figura influente na corte babilônica. Daniel manteve sua fé e suas práticas religiosas, mesmo em meio a um ambiente hostil. Ele é reconhecido principalmente por sua firmeza espiritual, não cedendo às pressões de seus inimigos, que tentavam destruí-lo. A famosa história de Daniel na Cova dos Leões ilustra sua confiança inabalável em Deus, que o protegeu da morte.
Sua trajetória inspira pela coragem de manter a fé, mesmo em situações extremamente adversas, e por sua capacidade de interpretar os desígnios divinos em momentos críticos. 5. Platão, 428 a 348 a.C. Platão foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Sua contribuição para a filosofia ocidental é imensa, com suas obras influenciando o pensamento filosófico, político e espiritual por séculos. Ele fundou a Academia em Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, onde formou gerações de pensadores. Suas ideias sobre a dualidade entre o mundo físico e o mundo das ideias moldaram profundamente a filosofia ocidental. Platão também é conhecido por seus diálogos, nos quais discutia questões relacionadas à justiça, à ética e à política. Seu legado vai além da filosofia, influenciando também o desenvolvimento da ciência e da espiritualidade, ao propor reflexões profundas sobre a natureza da realidade e da alma. 6. Sacerdote druida, século I a.C. Chico teria sido um sacerdote druida na Bretanha, uma figura espiritual de grande influência entre os celtas. Os druidas atuavam como líderes religiosos, juízes e conselheiros, dedicando suas vidas ao estudo e à prática da espiritualidade. Eles eram considerados os guardiões da cultura celta, com uma profunda conexão com a natureza e o conhecimento sagrado das árvores, especialmente o carvalho, símbolo de sabedoria. Foi a partir dessa reencarnação que Chico, mais tarde, ao reencarnar como Allan Kardec, escolheu este nome. O termo druida, que significa consciência do carvalho, reflete a conexão espiritual profunda que ele mantinha com a natureza e com os ensinamentos espirituais da época. A vida como druida foi essencial para o desenvolvimento de sua missão posterior como codificador do espiritismo. 7. João Evangelista, século I tempos de Cristo. Chico teria sido João Evangelista, um dos 12 apóstolos de Jesus. João é conhecido por ser o discípulo amado e por ter sido o único apóstolo a não sofrer o martírio, morrendo de causas naturais. Sua proximidade com Jesus lhe permitiu escrever o Evangelho de João, além de 3 epístolas e o livro do Apocalipse, textos que são fundamentais para o cristianismo. Além de sua relevância como autor de textos sagrados, João Evangelista também é lembrado por sua profunda espiritualidade e devoção. Ele dedicou sua vida a disseminar os ensinamentos de Jesus, atuando como um exemplo de fé e amor para os primeiros cristãos. Sua influência espiritual se estendeu por séculos, sendo uma das figuras centrais na propagação do cristianismo primitivo. Santo Antão, 251 a 356 d.C. Santo Antão, também conhecido como o pai dos monges, foi um dos primeiros eremitas cristãos que se retirou para o deserto a fim de viver uma vida de oração e contemplação. Sua escolha de abandonar tudo para se dedicar à vida espiritual inspirou muitos a seguir seu exemplo, fundando assim o movimento monástico. Ele é venerado tanto no Oriente quanto no Ocidente, como um modelo de fé e abnegação. Durante sua vida no deserto, Santo Antão enfrentou muitas tentações e provações, mas sua fé inabalável em Deus o manteve firme. Muitos peregrinos o procuravam para receber conselhos espirituais e curas, o que fez dele uma figura central no cristianismo primitivo. Sua vida de sacrifício e devoção continua a inspirar monges e cristãos ao redor do mundo até os dias de hoje. 9. São Gastão, 540 d.C. São Gastão foi um bispo francês, conhecido por seu trabalho missionário e por sua dedicação à catequese e ao auxílio dos pobres. Ele era venerado por seu dom da palavra e sua capacidade de cura, ajudando a muitos que o procuravam em busca de orientação espiritual. Sua vida foi marcada pela simplicidade e pelo serviço ao próximo, características que acompanharam Chico em suas futuras reencarnações. Gastão também é lembrado por sua humildade e por sua vida de oração e penitência. Ele preferia viver em solidão, mas foi chamado a servir como bispo, onde se destacou por sua liderança e caridade. Seu legado espiritual é um reflexo de sua profunda conexão com Deus
e com aqueles que mais necessitavam de auxílio, seja espiritual ou material. 10. Membro da família Brissac, século XI. Durante o século XI, Chico teria reencarnado como membro da família Brissac, uma das famílias mais nobres da França. Embora pouco se saiba sobre essa encarnação, é certo que a família Brissac ocupava posições de destaque na sociedade francesa, sendo berço de militares e religiosos importantes. A vida nessa família nobre teria oferecido a Chico uma oportunidade de desenvolver habilidades de liderança e serviço. Essa encarnação pode ter sido marcada por um aprendizado relacionado à vida política e militar, preparando o espírito para futuras missões de liderança espiritual. Apesar de não haver muitos detalhes sobre essa vida específica, a presença de Chico em uma família nobre sugere um caminho de evolução espiritual, que envolvia o equilíbrio entre poder e humildade. Uma pausa rapidinha para um recado importante. Agora você pode apoiar nosso canal, adquirindo nossas camisas e acessórios, todos ligados aos temas que você adora. Basta apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar o site que está aparecendo. Se sentir em seu coração, ficaremos muito gratos, pois sua ajuda mantém nosso canal vivo e fortalece nosso trabalho. No final do vídeo, eu explico mais. Vamos continuar com o vídeo. 11. São Francisco de Assis, 1182 a 1226 d.C. São Francisco de Assis renunciou a uma vida de riqueza e luxo para abraçar a pobreza e a simplicidade. Fundador da Ordem dos Franciscanos, ele pregava o amor incondicional a todas as criaturas e a fraternidade universal. Sua vida foi um exemplo de desprendimento material e de dedicação absoluta aos pobres e aos doentes, vivendo o Evangelho de forma radical. Francisco também é conhecido por sua profunda conexão com a natureza, chamando os animais de irmãos e irmãs. Sua visão positiva da criação e sua pregação itinerante trouxeram uma renovação ao catolicismo de sua época, influenciando gerações futuras. Sua atitude humilde e compassiva reflete o espírito altruísta que Chico demonstraria em sua última encarnação como médium. 12. Santa Brígida, 1303 a 1373 d.C. Santa Brígida da Suécia foi uma mística e visionária, conhecida por suas revelações divinas que influenciaram os acontecimentos políticos e religiosos de sua época. Fundadora da Ordem de Santa Brígida, ela desempenhou um papel importante na renovação espiritual da Europa medieval. Suas visões eram vistas como uma manifestação direta da vontade divina, e muitos líderes a procuravam para obter conselhos. Além de sua vida religiosa, Brígida é lembrada por suas contribuições para a paz e a diplomacia. Suas revelações ajudaram a mediar conflitos, trazendo harmonia em tempos de turbulência. Sua vida foi um exemplo de como a espiritualidade pode influenciar diretamente as ações políticas e sociais. E sua devoção a Deus marcou profundamente o desenvolvimento da fé cristã na Europa. 13. João Hus, 1375 a 1415 d.C. João Hus foi um reformador religioso que desafiou as práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências e a riqueza do clero. Ele pregava uma reforma espiritual baseada na simplicidade e na pureza dos ensinamentos de Cristo. Suas ideias influenciaram o movimento que mais tarde seria conhecido como a Reforma Protestante, liderado por Lutero. Hus foi condenado à morte pela Igreja e queimado vivo, mas sua coragem e fé inabalável deixaram um legado duradouro. Ele é lembrado como um mártir da liberdade de consciência e da reforma religiosa. Sua vida e morte inspiraram muitos a questionar as estruturas de poder religioso da época e a buscar uma relação mais direta com Deus, sem a intermediação da riqueza e do poder da Igreja. 14. Francisco de Paula, 1416 a 1507 d.C. Francisco de Paula foi um eremita italiano que dedicou sua vida ao serviço dos pobres e doentes. Fundador da Ordem dos Mínimos, ele pregava a humildade e o desapego aos bens materiais, vivendo de forma simples e devota. Sua fama de santidade se espalhou pela Europa,
e ele foi venerado tanto pelos pobres quanto pelos nobres e reis de seu tempo. Francisco também era conhecido por suas habilidades de cura, atendendo a centenas de pessoas diariamente em seu mosteiro. Sua vida de caridade e devoção serviu como um exemplo de como a verdadeira espiritualidade se manifesta no serviço ao próximo. Ele resgatou os valores evangélicos mais puros, inspirando gerações de cristãos a seguir o caminho da humildade e do amor ao próximo. 15. Padre Manuel de Paiva, 1508 a 1584 d.C. Padre Manuel de Paiva foi um jesuíta que desempenhou um papel importante na catequese no Brasil colonial. Ele foi um dos primeiros jesuítas a chegar ao Brasil, onde ajudou na fundação da cidade de Guarulhos e na catequese dos índios em Vitória. Seu trabalho missionário foi fundamental para a disseminação do catolicismo nas colônias portuguesas. Além de seu trabalho religioso, Manuel de Paiva também foi um grande defensor dos direitos dos indígenas, lutando contra os abusos que sofriam nas mãos dos colonizadores. Sua vida foi dedicada ao serviço da fé e à proteção dos mais vulneráveis, marcando o início de uma longa tradição de trabalho missionário no Brasil, que influenciaria futuras gerações de religiosos. 16. René Descartes, 1596 a 1650 d.C. René Descartes foi um filósofo e matemático francês que revolucionou o pensamento ocidental. Ele é conhecido por sua frase "penso, logo existo", que marcou o início de uma nova era na filosofia, onde a razão passou a ser o ponto central da busca pelo conhecimento. Descartes também foi responsável pela fusão da álgebra com a geometria, criando a geometria analítica, que é usada até hoje. Além de suas contribuições para a matemática, Descartes desenvolveu um método filosófico baseado na dúvida sistemática, que influenciou profundamente o pensamento moderno. Sua vida foi dedicada à busca pela verdade e pelo entendimento do universo, tanto no âmbito filosófico quanto científico. Seu legado continua a ser uma base importante para o pensamento racional e científico. 17. Consuelo Dolores, século XVIII. Consuelo Dolores foi uma mulher que viveu em Barcelona e passou por uma grande dor ao perder seu filho, que foi raptado ainda na infância. Essa experiência de sofrimento profundo teria sido uma das reencarnações que ajudaram Chico a desenvolver uma maior empatia pelas mães que buscavam consolo após perderem seus filhos. Consuelo significa consolo e Dolores significa dor, refletindo a intensidade de sua experiência. Essa vida teria sido crucial para a formação do espírito de Chico, preparando-o para sua missão futura como médium, onde ele consolaria milhares de pessoas com suas cartas mediúnicas. A dor profunda que Consuelo sentiu a conectou de maneira íntima com a experiência do sofrimento humano, permitindo-lhe oferecer consolo verdadeiro aos que o procuravam em busca de respostas e alívio. 18. Allan Kardec, 1804 a 1869 d.C. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, uma doutrina que ele organizou a partir das comunicações espirituais que investigou cientificamente. Seu trabalho resultou em 5 livros que formam a base do Espiritismo, entre eles o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dedicou os 15 últimos anos de sua vida a essa missão, que trouxe uma nova perspectiva sobre a vida após a morte. Kardec é lembrado por sua abordagem metódica e racional ao estudar os fenômenos mediúnicos. Ele acreditava que a ciência e a espiritualidade podiam se complementar, e suas investigações trouxeram uma nova luz sobre a natureza da alma e da evolução espiritual. Sua missão como Allan Kardec foi uma preparação para o trabalho que Chico continuaria em sua próxima encarnação, disseminando os ensinamentos espíritas. 19. Maria Efigênia, 1908 d.C. Antes de reencarnar como Chico Xavier, ele teria vivido brevemente como Maria Efigênia, filha de Maria João de Deus e João Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. A menina viveu apenas 6 meses, falecendo ainda bebê. Essa curta vida pode ter sido uma preparação espiritual para o retorno de Chico, que viria a nascer 2 anos depois,
em 1910. Essa encarnação como Maria Efigênia foi uma transição breve, mas significativa, preparando o espírito de Chico para sua missão como médium. Apesar de sua curta duração, essa vida marcou o início de uma nova fase na trajetória espiritual de Chico, que voltaria ao mundo com a missão de trazer o consolo e os ensinamentos do Espiritismo a milhares de pessoas. 20. Chico Xavier, 1910 a 2002 d.C. Finalmente, Chico Xavier reencarnou no Brasil, em 1910, para dar continuidade à sua missão espiritual. Durante mais de 70 anos, ele trabalhou incansavelmente como médium, psicografando mais de 500 livros e trazendo consolo a milhares de pessoas através de suas cartas mediúnicas. Seu trabalho ultrapassou as barreiras religiosas, sendo reconhecido por seu altruísmo e dedicação ao próximo. Chico foi um exemplo de humildade, caridade e amor ao próximo. Ele recebeu inúmeras homenagens ao longo de sua vida, incluindo a indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Seu legado continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, independentemente de crenças religiosas, tornando-o uma das figuras mais admiradas da história espiritual do Brasil e do mundo. Fonte: Canal Espírita, Professor Luiz Fernando Amaral. Assim como Chico Xavier percorreu tantas vidas em busca de evolução espiritual, todos nós estamos em uma jornada. Cada reencarnação, cada experiência é um passo em direção à nossa própria iluminação. Se você se sentiu tocado por essa história, compartilhe este vídeo. Curta e se inscreva no canal para que possamos alcançar mais pessoas com essa mensagem. E nos comentários, me conte: qual dessas vidas de Chico Xavier mais te surpreendeu? Sua opinião é importante e ajuda outros a refletirem.